Amém. Senhor Jesus, nós estamos na lição 31 do Lições para a Vida Cristã, volume 2. O tema da mensagem é reuniões especiais. Na verdade, irmão, todas as reuniões são especiais, né? Senhor Jesus. Não, mas sim, o tema fala de reuniões especiais, né? E graças a Deus, porque nós não temos reuniões presenciais, né? Mas o Senhor preparou uma ferramenta muito boa, né? Graças a Deus, não deixa seus filhos sem palavra. Sem palavra, o povo se corrompe, né? Então, como é maravilhoso, ele nos abriu uma porta, né? Essa ferramenta aí, hoje, ela está sendo muito útil para nós. Graças a Deus que o seu povo não está sem palavra. Amém? E o tema da mensagem, ela já fala aí, né? Eu vou ler um pouco o início, e fala assim: embora a vida da igreja inclui a vida familiar e social, não, a importância da vida da igreja, ela é importante, né? E também a vida social. Aonde Moisés estiver, ele é a igreja. Amém, irmãos? Tem consciência que a vida da igreja, ela inclui a vida familiar e social. Então, na igreja, na vida social e na vida familiar, eu sou a igreja. Tem essa visão, né? Que não é só no local de reunião da igreja. E nós estamos vendo hoje que nós estamos reunindo, né? No local físico, no local lá de reunião, mas nós estamos reunindo as nossas. Amém? Então, você vê que é uma realidade, né? Nós não estamos reunindo no local, mas cada um de nós estamos reunindo na nossa casa. Ainda melhor, né? Com a vida familiar. Senhor Jesus. E continuando, ela fala assim, e ela, principalmente a vida de reuniões, os filhos de Deus nasceram com uma vida que anela junto com outros e que tem a mesma vida. Senhor Jesus. Irmão, está falando de nós estarmos juntos, né? A vida da igreja é junto dos outros. Mas nós temos um tempo que não está sendo possível estarmos juntos. Fisicamente, né? Abraçando, mas junto espiritualmente. Né? E, graças a Deus, nós estamos tendo as reuniões online. Essas reuniões online têm ajudado muito nós. Eu espero que, né, todos não fiquem sem reunião, porque ela vai ajudar você a vencer as dificuldades que estão vindo por aí. Senhor Jesus. E continuando, irmãos, fala assim, isto é inerente ao novo nascimento. Além das reuniões da vida da igreja, aberta a todos, e a das reuniões de pregação do evangelho para parentes, amigos e vizinhos que estudam na lição passada. Há também ocasiões especiais para cuidar de algumas necessidades específicas ou extraordinárias, como as crianças, os adolescentes, os jovens, os universitários e os casais, e os da terceira idade, os que estão envolvidos em determinado serviço, etc. Esses eventos especiais são igualmente necessários e importantes para a edificação da igreja e com o povo de Cristo.
Senhor Jesus. Irmão, aqui, essa primeira parte, esse primeiro parágrafo, está falando cuidados, né? Apesar que nós não estamos reunindo presencialmente, mas online, mas isso vai ficar, irmão, para quando nós voltarmos a reunir presencial. E nós temos essa visão, né? Que nós precisamos estar cuidando uns dos outros. E ainda mais, a pregação do Evangelho. Nós temos esse Evangelho. E mesmo numa reunião, mesmo algumas coisas não funcionando, mas nós podemos pregar o Evangelho aonde nós estiver. No nosso trabalho, né? Os que trabalham podem pregar o Evangelho. As escolas ainda não abriram, mas eu realmente que esse mês vai começar a reabrir alguns colégios, vai começar a abrir, né? Então, irmão, assim, o que nós temos que fazer é estar buscando a palavra de Deus. Porque como a gente não está no presencial, a gente é muito fácil ser enganado pelo nosso adversário. Ah, não, eu estou em casa, não estou reunindo no local de reunião. E muitas das vezes, né, a gente não entra nas reuniões online, porque às vezes chegou cansado, alguma coisa. Irmão, às vezes chegou cansado, e às vezes você não consegue, igual exemplo, né? Coloca o celular perto da sua cama, no sofá, mesmo que você não possa entrar a vista, mas deixa a voz, né? Para que os irmãos falem e essa palavra possa nos ajudar. Nós vivemos tempos difíceis, né? Estamos reunindo, ainda não temos ainda uma data certa, né? De reunir. Então, por isso que a gente encoraja muitos irmãos a estar juntos nas reuniões online, porque é o que o Senhor deixou para nós não ficar, né? Na verdade, sem palavras. Então, a gente encoraja os irmãos que possam entrar na área para ser encorajado, né? E também, além de ser encorajado, irmãos, aumentar a nossa fé. Porque a nossa fé, ela aumenta de acordo, a gente ouve a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, eu enfraqueço a minha fé. Então, é por isso que nós encorajamos os irmãos a estar entrando nas reuniões, né? Nos grupos das reuniões, né, ministerial e também no Escola do Evangelho, né? Então, são ferramentas e reuniões para nos ajudar a fortalecer o nosso espírito. Senhor Jesus. O Senhor fala assim, certos grupos exigem cuidado específico, como as crianças, os adolescentes e os jovens. Temos de dar especial atenção aos filhos dos irmãos, cuidar deles adequadamente, para que sejam salvos, preservados do mundo e da presença da geração na vida da igreja. Desde a mais tenra infância, precisamos cuidar da próxima geração. Senhor Jesus. Irmãos, é muito interessante que aqui está falando nós cuidar da nova geração. E a nova geração são nossos filhos, né? E nós sabemos que não é uma tarefa fácil, né? Nós temos que depender muito do Senhor para nos levar nossos filhos a avançar na vida da igreja, avançar no Senhor. Porque o mundo hoje, irmão, tem muita ação. Para nós, você imagina para os jovens, né? Eles são bombardeados nesse mundo com muitas coisas, muitas novidades. Então, assim, é uma tarefa muito grande para nós, levar nossos filhos, né, até o Senhor, e para que eles não comecem a ver outra coisa, né, que o mundo não começa a ganhar o coração deles. É por isso, né, nós temos que estar, na verdade, modelo na nossa casa, né? Porque nossos filhos, eles olham para nós e veem nós como modelo. Então, é muito importante que nós sejamos, né, homens e mulheres de Deus, né, que buscam o Senhor, que buscam amar a palavra, buscam ler a palavra, para que eles vejam você lendo a palavra, para que eles possam também se encorajar a ler a palavra, que eles possam ser encorajados a entrar nas reuniões online,
porque isso vai fortalecer o espírito deles, né? E para que o mundo não venha ganhar o coração deles. Ó Senhor Jesus. E aqui continuando, né, irmão? E de modo que não seja necessário resgatá-lo quando forem mais velhos. Desde a mais tenra infância, precisamos cuidar da próxima geração. Por isso, é preciso haver reunião de criança, na, na, nas quais alguns irmãos com encargo e habilidade cuidem delas, dispensando-lhe a palavra e cuidando de seu caráter, preparando para a salvação. Ó Senhor Jesus, irmãos, por isso que a vida da igreja é importante para nossos filhos e também, né, os irmãos que estão nesse encargo de cuidar das nossas crianças. Ó Senhor Jesus, irmão, nós precisamos realmente intensificar ainda mais esse cuidado às crianças. Voltar às reuniões presenciais, né? E as irmãs, né? Isso aí é um caminho para eles, né? Aqui fala aqui, preparar para a salvação. E essa preparação, irmãos, é cuidar de início. Né? É por isso que tem as reuniões, as reuniões de criança, a salenda, para preparar ele, quando chegar na sua idade, já está formado, né? O Senhor dentro do coração dele. Porque aqui fala que depois de velho, mas é muito difícil. Então, assim, aqui está falando isso quando nós voltarmos à reunião presencial, as irmãs, né, por ter esse cuidado com as crianças, né? E essas crianças são o futuro da igreja. É a nova geração que está sendo gerada. E essa geração precisa de nós, precisa dos irmãos, precisa das irmãs, para achar esse caminho. Amém, irmãos? A terceira palavra fala assim, uma vez que se torna adolescente, uma fase crucial na vida humana. Precisamos cuidar deles com especial atenção, com especial atenção. A adolescência é a fase da busca de identidade. Por isso, precisamos deixar claro para eles que eles são, qual é o propósito de sua vida e levá-los a decidir-se e a tornar posição pelo Senhor, de modo não venha a ser lubridiados pelo curso desse mundo. Ó Senhor Jesus, irmãos, essa parte aqui, né, eu sublinhei ele aqui no livro, né, porque é uma parte forte, né, de modo que não venha a ser ludibriados pelo curso deste mundo. Senhor Jesus, irmãos, é a nossa tarefa, né? E também dos irmãos da igreja, é uma tarefa árdua, né? Porque nós levar o nosso jovem ao Senhor, irmão, é uma tarefa que não depende só de nós. Nós temos que depender muito do Senhor, porque quando o jovem chega na adolescência, ele já tem vontade própria. E aí a gente tem que inserir a palavra do Senhor neles. Né? É uma tarefa que depende de cada um dos pais, principalmente em casa, né? Dos irmãos também, mas mais dos pais que estão em casa. Para que os irmãos ele não venha, né, perder o foco que é o Senhor. Porque o mundo aí fora, igual eu falei aqui, tem muita novidade. Então, hoje nós temos a ferramenta, ela é muito boa, né, para você usar ela para o bem. Nós estamos usando ela aqui para o bem e para que nós, né, falamos do Senhor e nós estamos ajudados para essa ferramenta. Mas para os jovens, essa ferramenta, ela não for usada de maneira correta, ela pode causar um estrago na vida do nosso jovem. Porque cada dia que passa é algo novo, né? O Instagram, é Face, é não sei o que mais. Uma muita coisa que vai aparecendo e isso vai no tempo do nosso jovem. Porque ir para a palavra em casa, irmão, não é tão fácil.
Não, igual eu falei no início, depende, nós temos que depender muito do Senhor. Até para nós, somos já mais jovens há mais tempo, nós somos velhos, somos jovens há mais tempo. Não é tão fácil nós ir para lá pelo cansaço, pelo dia a dia, pelas preocupações que tem visto. Então, irmãos, imagina os jovens. Então, nós temos que encorajar o jovem cada dia. Aqui em casa tem uma agenda, a gente fica encorajando. Porque, irmão, não é tão fácil, né? Então, a dependência é do Senhor sempre, né? Do Senhor, para que Ele possa, né? Nos ajudar a caminhar o nosso jovem. Amém? Para que chegue nessa geração, essa geração que vai ajudar, né? Trazer o seu de volta e ajudar muitos jovens também, jovens doença, né? De ajudar um jovem, ajudar o outro. Mas para ajudar outro jovem, tem que estar bem espiritualmente. Como nós também, para ajudar outro irmão, precisa estar bem espiritualmente. Tem que buscar a palavra, tem que se alimentar dessa palavra, porque sem palavra não tem como fazer nada, irmãos. Tudo parte do princípio que é a palavra de Deus. É o alimento orgânico que nós precisamos todos os dias. É dessa, como comemos todos os dias, também a palavra é essencial no nosso viver diário. Amém, irmãos? Senhor Jesus, eu vou entrar no... Esse ponto é o já crucial, que é o tópico 1, né? Que fala assim, definição. A palavra ela já está falando, definição, é definir algo. Né? Eu fiquei poderando quando estava lendo, né? Definição é definir algo. E esse primeiro tópico, ele resume todo o restante do que eu vou falar para vocês. Então, o resumo dessa mensagem está no tópico definição. Que depois da definição vem os tipos de reuniões. Eu vou só falar para os irmãos, porque depois eu vou voltar, né? A primeira tipo de reunião é a que fala que é a palestra de evangelhos ou temas especiais. A letra B fala do curso bíblico. A letra C fala dos estudos bíblicos domiciliares. Comunhões especiais. A letra E, aperfeiçoamentos. E a letra E, de serviço. Senhor, então aqui, irmão, nós temos 6 tipos de reuniões. Senhor Jesus. Irmãos, para nós chegar nesses 6 pontos, é preciso haver na minha definição. E eu vou abrir agora no 1 Coríntios, porque essa parte aqui ela vai influenciar muito nessa mensagem. Como preparar para voltar a reunir de novo. Então, o primeiro passo para que isso aconteça, para que as reuniões aconteçam aqui, eu tenho que ter uma definição na minha vida. A palavra definição vem de definir o que eu quero, né, para a minha vida. Qual é a minha função na igreja? Qual que é a minha atitude na igreja? Então, eu vou focar nesse ponto, que é o que vai resumir praticamente todo o contexto da mensagem, vai estar nesse top 1. Eu vou abrir agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, 19, vai até o 27. Eu vou ler porque ele é muito importante, irmão, nesse tópico. E definir as reuniões da vida da igreja. Senhor Jesus, 9, 19. Já começa assim, irmão, já começa forte. Paulo falando para os coríntios, né? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Senhor Jesus. Então, irmão, você está vendo que o começo já está falando de sacrifício, né? Então, você vê o contexto aqui da definição vai ver toda a mensagem. Então, os irmãos vão entender que as outras coisas acontecer, eu tenho que estar instruído na definição dessa mensagem. Eu vou continuar lendo para os irmãos. O 20 fala assim, procedi
para com os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, fim de por todos os modos salvo, de todos os modos, e salvar alguns. Tudo eu faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Senhor Jesus. Então, irmão, você viu que, eu vou ler, mas irmão viu que o processo das 6 partes da reunião acontecer, depende aqui, aqui está falando do primeiro passo, um esforço de Paulo. Você vê o esforço fazendo, né? Para ganhar muitos. Senhor Jesus. Então, irmão, é a mesma coisa nós. Nós estamos na vida de igreja, não necessariamente para só reunir mais, para ajudar os outros e ganhar outros também. Isso aqui é o que o Paulo está falando para nós. Então, irmãos, a definição é que eu tenho que ter uma mão de viver da igreja, que eu tenho que movimentar. Não dá para morar e ficar só em reunir. Esse é o primeiro passo quando você recebeu Cristo. Então, agora que eu recebi Cristo, eu estou na vida da igreja. Eu preciso agora, irmão, aumentar o passo. Até porque no que nós temos vivido nessa pandemia, e os irmãos têm falado muito sobre a volta do Senhor. Então, irmão, não dá tempo mais para nós, né, ficar dando volta no deserto. E, igual sempre às vezes fala, né, os irmãos falam, eu não tenho mais tempo para dar a volta. Até porque esse ano, irmão, eu vou fazer, meio século, né? Então, eu creio que Moraes não tem mais 40 anos para dar mais volta. E o que o Senhor me deu é para me avançar agora, não dá para me retroceder mais, irmãos. E a gente tem que ter essa visão que eu tenho que crescer cada dia mais na igreja. Eu vou continuar mais. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só leva o prêmio, corri de tal maneira que o alcancei. Irmão, tal maneira é além. Então, você viu que, agora que vocês estão lendo, vocês estão vendo que o contexto das 6 partes das reuniões de como Moraes está. É por isso que as reuniões da vida da igreja só vai ser fervorosa se Moraes estiver fervoroso. Muitas das vezes quer chegar na reunião da igreja, quer que a reunião da igreja está pegando fogo, né? Muitas das vezes não é assim, irmãos. Primeiro que tem que pegar fogo na reunião, Moraes. Tem que chegar lá pegando fogo, porque eu começo a contaminar os outros irmãos também a pegar fogo na reunião. Se Moraes chega lá, reunião, né? Cabeça baixa, desanimado, se eu estiver desanimado, eu vou para o irmão também. Ih, o irmão está desanimado, porque o irmão está desanimado, mas só para Moraes. Você está entendendo, irmão, que eu estou falando? Como é? A nossa responsabilidade na vida da igreja é muito grande. Não dá para nós brincar mais, né? Porque a palavra, ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. Para nos ajudar, não dá mais tempo. Eu creio que, né, cada um aí já tem seus 10, 15 anos de igreja, 20 anos. Esse ano eu fiz 10 anos.
Mas não é a quantidade de anos vai dizer que você vai ser um vencedor, não. A primeira vez é o último. Há tanto tempo na vida da igreja, e às vezes eu não vou, e chega um irmão novo na frente minha. Não é a quantidade de anos que vai definir se eu vou reinar ou não. O que vai definir é se eu estou correndo a carreira de tal maneira. De tal maneira, é algo muito forte. Não é correr devagarzinho ali, né? Igual tartaruga ali, não dá tempo mais para isso, irmão. A palavra ela é muito encorajadora para nós. Paulo fez a sua parte e agora ele quer deixar a nossa porção. Tudo bem que não estou tendo reunião presencial, mas essa palavra ela serve para quando nós voltar a reunir presencial, irmãos. Entendeu? Ela está sendo aplicada agora, mas quando voltar a reunião, nós não podemos esquecer disso. Que a vida da igreja não é para mim chegar lá e sentar confortavelmente. Não é mais assim. A vida da igreja é para nós esforçar, que Paulo, você vê que ele esforçava, irmãos. E nós somos esse ministro da nova aliança. Não porque eu menino, mas eu e Moraes, eu também sou esse ministro da nova aliança. E esse ministro da nova aliança precisa avançar. Não dá mais para ficar como criança, igual o Paulo fala, né? Quando devia ser mestre, eu estou ainda como criança. Não dá mais, irmão. Eu creio que eu vou falar mais um pouquinho depois de terminar o versículo, para nós ser encorajados, irmão, com essa palavra. Correr de tal maneira. Esse tal maneira, irmão, é algo forte. Ele tem que ser na minha e na sua vida de tal maneira. Porque se eu não correr, irmão, se eu não correr, não tem como eu chegar. Amém, irmãos? A gente já falou tanto, né, na maratona, né? Tem uns que vão para a maratona só para aparecer. É a carreira. Mas aquele que está focado, né, aquele que ele treinou mais do que o outro. Para nós que buscou mais a palavra, que lutou mais, ele vai chegar. Aqui não define quem vai reinar ou não. O que vai definir é se eu estou com essa carreira maneira. Se eu estou buscando a palavra, se eu estou amando os irmãos, se eu estou servindo na vida da igreja, agora não está, mas vai voltar. Né? Eu creio que a nosso anelo é que nós voltamos ainda mais encorajados a ser uns aos outros. Irmãos, nós está aqui para servir uns aos outros. Não tem quem é melhor. O Antônio é melhor do que eu, o Moraes não é melhor do que o Roberto, não. Aqui não tem ninguém melhor, irmão. O que eu tenho que fazer hoje é só seguir Jesus. Seguir os passos de Jesus, porque ali, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Pedro esperou, quem vai lavar meus pés? Irmãos, quer ser o maior no reino? Quer ser o maior? Sirva. Eu sempre já falei, irmão, não tem como você ser o maior na vida da igreja sem servir. Jesus era o maior, mas serviu. Não tem como falar, não, eu vou reinar sem servir, irmão, eu acho difícil. Não tem como. O processo, fala assim, se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz e siga. Irmão, o Senhor não obriga ninguém. Não obriga a morar e ir para as reuniões, ele não obriga você a servir, mas o que eu tenho que entender é que ele está no meu espírito. Ele está no meu interior, irmão. Então, se eu amo o Senhor, por que eu disse que eu amo o Senhor e não vou servir o meu Senhor? Irmão, serviu irmã, serviu o Senhor. E outra coisa, irmão, quem serve, ele não é que ele é melhor do que o outro, é porque ele vai estar mais encorajado, irmão, a buscar o Senhor. E além de ter encorajado a buscar mais o Senhor, ele vai estar ajudando outros irmãos a ser encorajados também. Então, irmãos, essa parte ela é muito importante, que nós temos que dar o nosso melhor hoje, cada dia mais. Se eu não dei, eu tenho que dar. Às vezes, nós damos muito melhor no nosso trabalho profissional. Lá o Moraes é o melhor gerente. É bom? De bom, irmãos. Então, se eu sou um bom gerente lá na minha empresa, eu tenho que ser um bom filho de Deus. Eu tenho que ser um bom ministro da Nova Aliança. Porque, irmão, o Senhor já preparou tudo para nós. Está tudo preparado, o banquete está pronto. É só eu chegar lá. Se chegar o Senhor, irmão, está tudo pronto. Agora,
Eu sempre falo que o mais difícil é o Senhor fazer você querer. Até porque ele não obriga você a fazer nada, ele te dá o livre-arbítrio. Então, é por isso que a parte de eu querer e da vontade, ela não depende de Deus, ela depende de mim. Se eu quero mais Deus, eu tenho que buscar mais Deus, buscar mais comunhão. Não tem como eu ficar forte espiritualmente, irmão, se eu não busco o Senhor. Ah, irmão, eu estou fraco espiritualmente. Vai, irmão, fica 3 dias sem comer a comida física. Não é assim? A comida espiritual, se eu não comer ela, eu vou estar fraco. Irmãos, e nós está passando, no final que eu vou falar sobre essa prova que está passando, é isso. Porque na vida da igreja está tudo pronto. Tem um irmão para servir, que leva a palavra pronta, né? E eu vou morar e vou pegar a comida pronta, igual restaurante, né? Quando você vai no restaurante, chega lá, o que acontece? Está tudo pronto. Você só vai servir no restaurante. Porque está tudo pronto. Agora, qual é o melhor? Você servir ou ser servido? Servo de Deus não pode ser servido, ele tem que servir. Mas tem que entender que não dá para querer ser servido mais na igreja, tem que servir os irmãos. Se eu quero ser o maior no reino de Deus, é o que serve. Amém, irmãos? Não é muito tempo por causa do tempo. E aqui fala assim, né? No versículo 26. Assim como também eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas movo o meu corpo e induzo em escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Senhor Jesus, irmão, para que por isso que eu estou resumindo a mensagem, porque aqui falou do prêmio. Primeiro, ele se esforçou. Primeiro passo de Paulo. O segundo passo de Paulo, ele correu a carreira. Então, quer dizer, se você quiser ganhar o prêmio, tem que correr, primeiro tem que sofrer, né? E depois correr. Não tem como, irmão. Paulo sofreu muito. Às vezes não quer sofrer também, irmão. E também não quer correr a carreira. Se eu não sofrer pelos irmãos, né? A palavra quando fala sofrer pelos irmãos. Não tem como eu correr a carreira. Porque primeiro eu tenho que sofrer, correr a carreira, aí tem o quê? Tem um prêmio. Senhor Jesus. Irmão, se eu chegar no 27, né? Eu elimino os obstáculos todos. Então, são tipo de reunião. Se eu chegar nesse nível aqui, do verso, a reunião nossa vai ser maravilhosa, irmãos. Os sete tipos de reunião ali vai ser maravilhoso, porque morar em cada um deles. Eu não sei qual você vai ter em serviço, que você vai ter inserido, porque aqui tem vários. Mas se você sofrer pelos irmãos e correr de tal maneira, irmãos, você vai ter o prêmio. Esse prêmio não é sempre que eu pago. Só, irmãos, que eu vou só montar um contexto aqui, porque para nós ganhar esse prêmio, existem obstáculos. Paulo teve os dele. E nós agora vamos ter o nosso. Amém? Eu estava lendo, cheguei a ler o coração da Bíblia, e eu vou aplicar aqui nesse versículo também, aqui de 27. Porque, irmãos, eu não sei se os irmãos, é a mesma visão que eu tenho, para mim, é a minha visão, não sei se é dos irmãos, que nós está passando por um teste, irmãos. Essa pandemia é o teste para os filhos de Deus. Eu não sei se os irmãos, quem leu, fala de Abraão. Vocês sabem que Abraão ele foi testado. Amém, irmãos?
E o teste de Abraão ele foi muito forte. E o teste de Abraão foi seu filho, né? Poxa, meu filho, ali, o Senhor me deu meu filho, e agora o Senhor pediu meu filho de volta, mas não entendi nada. Então, irmãos, aplicando Abraão como aqui. Porque agora essa pandemia, irmão, é um teste para os crentes. Primeiro eu falo para mim, eu estou sendo testado. Irmão. Agora, como eu vou passar por esse teste? Se eu estiver com a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, e esse teste é forte, porque para ter fé, eu primeiro preciso o quê? Ouvir a palavra, eu preciso ler a palavra. Não é assim? Então, esse teste está passando hoje, o Abraão passou. Nós estamos vivendo ele hoje, irmãos. O Senhor, ele é maravilhoso, mas ele, como ele é um pai amoroso, ele vai querer provar nós, provar o seu amor, ele vai provar a minha fé. Nós vamos ser peneirados igual trigo, igual Pedro. Amém, irmãos? E quando eu falo isso, veio para mim, irmãos. Então, quando Abraão, agora, há uma diferença de Abraão, talvez, para mim. Porque Abraão ali, ele estava confiante no teste. Agora, a pergunta que eu faço para mim, para os irmãos hoje nessa noite, você está preparado para o teste? Até a reunião, será que você está preparado? Será que você vai voltar com a mesma intensidade quando voltar à reunião presencial? A pergunta que eu faço para os irmãos, ela é a primeira para mim, irmãos. Esse teste, irmão, que o senhor está fazendo com nós, ele é muito forte também. Porque nós estamos acostumados muito nas reuniões presenciais. E os irmãos querem que votem, tem os irmãos que vão voltar com a reunião, mas a gente ainda não achou que ainda é viável. Né? O Gustavo falou que é muito precoce ainda, irmãos. E a gente tem um cuidado muito com amor pelos irmãos, pelo amor que nós temos aos irmãos, não quer voltar à reunião presencial agora. Amém, irmãos? Você vai voltar à reunião presencial quando os irmãos achar que deve, que está tudo, né? Nos protocolos corretos. Mas, sim, irmão, essa pergunta é uma pergunta forte, mas Abraão, ele estava preparado para aquele teste. Porque ele falar assim, pô, se o Senhor me deu, e se ele matar, vai ressuscitar ele. Amém, irmãos? Olha só, isso aí já é uma pessoa com a fé, que aí ali já fala que Abraão já está com a fé um pouquinho o quê? Elevada. Alguém com a fé pequena, ele ficava doido agora, como é que eu faço, meu filho? Não. Porque Abraão já sabia que a fé dele já tinha um pouco crescido, ele poderia dizer, o Senhor vai matar meu filho, Isaac, e vai ressuscitar ele. Amém, irmãos? Então, é por isso, irmãos, que esse teste que nós estamos passando hoje é para provar a nossa fé. Aí, como é que eu vou fortalecer a minha fé? No que? A minha comunhão com Cristo, irmãos. Porque, como presencial, tem que se apegar às reuniões online. Tem muita reunião online. Lê a palavra. Sim, graças a Deus, irmão, que palavra não falta. Deus é tão maior que agora, depois da live, é palavra abundante. Tem palavra todo dia que seu irmão vai ter palavra. Se você não tem tempo na hora do amor, tem tempo à noite, tem palavra à vontade. Tá, irmão? Palavra na vida da igreja, acho que foi a época que mais teve palavra no tempo dessa pandemia. Não tem desculpa se nós não ouvimos a palavra, se nós não vamos para a palavra, não tem desculpa. Se eu estiver fraco, é falta de alimentar do Senhor. Senhor Jesus, irmãos, como a palavra, eu entrei no ponto, o que é definir, e eu vou falar um pouquinho de cada tópico, que não vai dar tempo, mas praticamente eu já resumi que se eu praticar o que tem em Coríntios 9, 27, irmão, a vida da igreja vai ser maravilhosa. Onde colocar morais, ele vai estar. Não, irmão, eu não vou servir ali, não, irmão, porque ali não.
Não, irmãos. Quando você, o irmão, crescido em vida, o ministro da Nova Aliança, irmão, onde colocar o irmão vai. Quando eu era velho, né? Quando eu era novo, eu ia quando eu queria, irmão. Não é assim? Mas quando eu fico velho, aí quem me leva é o Senhor. Amém? É isso que o Senhor quer levar eu para onde eu não quero ir. Irmão, eu não quero isso aqui, não, irmão. Opa, mas é o Senhor quem me leva para cá, então eu vou. Amém, irmão? Então nós temos que ser obediente à palavra do Senhor, ser obediente à falar dos irmãos que estão à frente. Amém, irmão? Nós vamos ser bem-sucedidos. E o reino é algo normal para nós. O prêmio já está pronto. Se eu praticar o que está em 1 Coríntios 9, 19, 27, irmão, eu já posso apostar no reino. Mas eu tenho que querer, irmão, buscar esse reino. Eu tenho que primeiro sofrer, eu tenho que correr essa carreira. Não desanime, irmãos. Devido a essa pandemia, eu sei que vai ter muito irmão que está assim meio desanimado. Irmão, a minha palavra de hoje, não desanime, corra a carreira. Encoste no irmão que está mais forte que você. Busque comunhão. Porque aqui, mais, se você está mais fraco, vai ter um irmãozinho mais forte. Encoste nele. E vai ajudar você a prosseguir a carreira. Então, irmãos, aqui, os tipos de reuniões, vamos falar rápido por causa do tempo. A primeira aqui é a palestra de evangelho ou temas especiais. Esse aqui eu lembro dessas palestras, irmão, eu lembro que é interessante a palestra, porque a palestra, ela é interessante porque ela ganha filho de Deus. Ela leva pessoas novas. Eu lembro no início que o Gustavo começou a fazer essas palestras. Né? Eu lembro que essas palestras ajudou muitas pessoas. Teve uma palestra de depressão e ansiedade, teve aqui ainda em Xambioá. Então, irmãos, essas palestras, ela é de alta ajuda para as pessoas. Ajudou muito, né? E que no Senhor, né, nós podemos voltar a reunir e que essas palestras voltem de novo, hein? É o encargo de alcançar as pessoas também, né? E que possa fluir de novo, que fala assim, tem como objetivo principal alcançar as pessoas novas. A palestra, irmão, essa palestra aqui, ela alcança pessoas novas. E tem muitas pessoas que têm curiosidade de ver uma palestra. E dentro dessa palestra, entra a palavra do Senhor, igual o Gustavo. Tinha a palavra de ansiedade, depressão, mas ele entrava com a palavra do reino. E muitas pessoas foram ajudadas com essas palestras. Senhor Jesus. E o segundo ponto aqui fala, deve ser planejado com antecedência para haver a divulgação adequada, cujo será de acordo com o tempo disponível. Gustavo preparava as coisas, nós ia pregar, era cartaz nos muros, entendeu? Então, irmão, isso é muito interessante, né? Isso aí requer também amor de nós, né? E que o Senhor aumente esse amor em cada um de nós, né? Que essas palestras possam voltar, né? Quando voltar a reunião presencial. Eu vou tocar, irmão, só um ponto em cada um, há muito tempo, por causa do tempo aqui, né? Já está ultrapassar o tempo. Aí agora, irmão, vamos agora do Evangelho, que é o tema especial. O B fala sobre cursos bíblicos. Esse curso bíblico é muito importante, irmão. Vou ler só um pouquinho, depois vou comentar um pouco. Que fala assim, as reuniões sequenciais e com durações variadas, e que tem como objetivo principal alcançar pessoas interessadas em estudar a palavra de Deus, em particular os irmãos que estão começando a participar de nossas reuniões e convidados de nossas reuniões e convidados, a fim de ter maior comunhão com eles e proporcionar um ambiente espiritual para que o suprimento da vida e da revelação divina. Senhor Jesus. Irmãos, que aqui é cuidado dos irmãos. O curso bíblico aqui, nada menos é do que dos irmãos mais novos que estão chegando e que vai chegar.
Mas para mim cuidar desses irmãos novos, eu preciso o quê? Preparado para isso. Eu tenho que ser um ministro da nova aliança, né? Para mim, cuidado, irmão, totalmente. Conhecer a palavra de Deus, conhecer, né, o que o Senhor tem nos incumbido, que é cuidar, o que ela falou, cuidar dos irmãos, sofrer pelos irmãos. Mas, os irmãos, eu tenho que me alimentar nessa palavra, eu tenho que ser aperfeiçoado nessa palavra. Amém? É por isso que ali o que define você é como você tem feito essa carreira. O que você tem aprendido durante a igreja? O que tem acrescentado na sua vida? Você vai cuidar, vai ser cuidado. Eu preciso saber, mas se eu olhar com Deus, com o Senhor, eu tenho que ser a pessoa já pronta. Eu tenho que estar preparado para isso. E esse tempo agora da pandemia, o Senhor está nos dando esse tempo para quando nós voltar a reunir, eu esteja preparado para cuidar das pessoas. Não é só o irmão Antônio, não é só o irmão Rai, né? Outros irmãos, né? Então, irmão, tem que estar preparado para cuidar dos irmãos. Comportar dinâmico, eu sei que tem muitos irmãos aí que é para ser cuidados, né? Mas para cuidar desses irmãos disponível, capacitado e que quer cooperar, irmãos. É algo voluntário. Eu não posso querer ajudar os irmãos se não for voluntário. Se for forçado, não serve, irmãos. O Senhor só ama quem dá com alegria e quem faz com alegria. Não é por força, nem por violência, né? Mas tem que ser voluntário na obra do Senhor. Então, esse curso bíblico é nada menos, nada mais do que cuidar dos irmãos, aumentar os irmãos novos, daquele firme na vida da igreja. Porque, como eu disse, se você não cuidar, logo ele sai. Na verdade, é igual um filho pequeno. Se a mãe não aumentar ele, levantar 4 vezes na noite, ele não vai deixar dormir, né? E a criança só vai deixar dormir quando ela alimentar ele. Então, os filhos novos na vida da igreja é como um filho nosso. Tem que ter um cuidado. Amém, irmãos? Se eu cuidar dele, daqui a pouco ele vai cuidar de outros. Não tem como se eu não cuido dele, é cuidar de outro. Não tem como, não. Eu não posso transferir isso. Na verdade, falar assim, todos chegamos, né? Não é só o Moraes, não é só o Antônio, não é só o Roberto, que todos chegueis. Que todos chegueis. Amém, irmãos? Todos têm que estar preparados, aperfeiçoados. Amém? O ponto C, Senhor Jesus, fala sobre o estudo bíblico de auxiliares. Senhor Jesus, irmão, esse aqui fala assim, eu vou ler, mas depois eu vou compartilhar com os irmãos. O primeiro tópico fala assim, tem o mesmo objetivo do curso bíblico, mas há uma diferença, irmão, mas com graus menor de formalidade e de planejamento. Em princípio, deve ser realizado sempre que uma casa estiver aberta para a comunhão. O estudo bíblico é um excelente instrumento para a expansão dos grupos familiares e para o cuidado dos novos crentes. Senhor Jesus, irmãos, aqui uma pequena diferença entre curso bíblico e o estudo bíblico. Porque aqui, irmão, o estudo bíblico já é para quem? É para os irmãos mais velhos. Os irmãos, amém? Aqui já é para os irmãos velhos, né? Que falou que no ponto 2, o estudo bíblico é um excelente instrumento para a expansão dos grupos familiares e para o cuidado dos novos crentes. Nós sabemos que ainda estamos sem reunir, não está tendo o grupo familiar em casa. Mas quando voltar, irmãos, reunir em casa, é por isso que todos estão preparados. Aqui está falando, esse estudo bíblico para nós. É por isso que está tendo aqui, ó, a escola do Evangelho. Está nos preparando dos novos crentes. Não pode ser só 2 irmãos.
que é essa palavra, irmão. Você tem que crescer para expandir o grupo. Porque senão, aquele grupo não cresce. Amém, irmãos? Então, é por isso que o grupo familiar fala grupo familiar de aplicação. Então, todos é necessário crescer nesse grupo, para que o grupo cresça. Amém, irmãos? Então, Moraes, tenho que me aperfeiçoar a palavra. Porque se eu não aperfeiçoar, nunca eu vou crescer, irmão. Então, o que vai fazer Moraes crescer é a palavra, é amar a palavra. Para me cuidar dos irmãos. Porque o que acontece? Se fiquei pouco irmão cuidando, não tem como crescer. E falando nisso, irmão, nós temos um desafio muito grande. Nós está com... Vai ser construído, irmão, um novo reunião. E esse local de reunião, ele é muito grande. Então, essa palavra aqui, ela já serve aplicando para quando nós for reunir lá, porque lá não precisa aumentar o número de irmãos. Amém? E como é que eu aumento o número de irmãos? Eu tenho que morar, crescer em vida. Amadurecer. Não dá mais, irmão, para me dar a volta no deserto. Amém? Então, eu tenho que amar a palavra, buscar amar a palavra cada dia mais, entender a palavra. Amém? É por isso que livros, tem muito livro de ajuda. O irmão tem muitos livros. Eu não entendo a área, eu vou buscar a área. Se eu não entendo, eu vou buscar a comunhão com os irmãos. Irmão, amar o Senhor é amar os irmãos. Igual eu falei em João, não tem como eu amar o Senhor, diz que ama o Senhor, não ama os irmãos. Eu amo os irmãos verdadeiramente, eu vou ter que amar mais a palavra. Para me ajudar o irmão, tem que amar a palavra. Se não tem como. Amém, irmãos? Então, esse ponto aí dos dois estudos, é uma para os irmãos mais novos, primeiro, e o outro para os irmãos mais velhos, para ser a palavra. Amém? Senhor Jesus. Aqui no D, comunhões especiais. Eu vou ler um pouquinho aqui, né, e compartilhar um pouquinho também. Tem como objetivo principal alinhamento da visão e de encargo de um determinado aspecto da vida da igreja. Pode ser planejado em ocasiões especiais, tais como os feriados ou como aproveitamento dos homens dons, a fim de suprir necessidades específicas com os pais, com os casais, com os irmãos que servem, com os adolescentes, com os jovens, com os aniversariantes, com os universitários e com os profissionais. Senhor Jesus. Então, irmão, você viu que precisa orar, se qualificar, irmãos. Comunhão espiritual precisa de que eu tenho que estar preparado para ajudar os irmãos. O Gustavo também fez, né, esse ano, a comunhão de casais, ajudou muitos irmãos. Então, isso são labor de amor dos irmãos, né? Então, a comunhão de casal foi muito, ajudou muitos irmãos. Eu creio que quando voltamos e que o irmão possa, e os irmãos também usar, porque, irmão, isso é muito essencial na vida da igreja. Porque se os casais estiverem fracos na vida da igreja, a vida da igreja não avança. A vida da igreja precisa de casais fortes, casais resilientes, que aguentam a pressão. Amém, irmãos? Então, o casal na vida da igreja ele é essencial. Não só os casais, mas todos os que fazem parte, né? Solteiros, né? Solteira, sempre resiliente. Se aguentar a pressão, precisa buscar o conhecimento da palavra. Amém, irmãos? Então, eu creio que essa volta nossa vai ser muito intensa. Eu creio que vai ser, acho que, como o primeiro amor da vida da igreja. Eu creio nisso, eu creio, né? Que quando voltar a vida da igreja, reunir, normal, essencial, que esse amor seja muito maior do que já é hoje, né? E que esse cuidado seja maior com os irmãos. E até porque isso vai fazer aumentar o número de irmãos na vida da igreja. Irmão, a vida da igreja
é o que muda ela, é o culto. A vida da igreja, ela tem essa característica de cuidar das pessoas. E para mim cuidar das pessoas, também eu tenho que me alimentar dessa palavra. Então, irmão, esses pontos aqui, depende de tudo que eu falo no jovem. Eu tenho que me definir o que eu quero da vida da igreja. Eu quero avançar, mas não dá mais. Porque todos esses pontos que eu estou aqui, eu tenho que estar aperfeiçoado, senão eu não consigo ajudar os irmãos. Não consigo ajudar a igreja a crescer. E a igreja vai crescer se eu crescer também. Ela cresce na medida que eu cresço, os outros crescem. A igreja vai crescer, o número de pessoas na igreja. Se não cresce o número de pessoas na igreja, não cresceu ainda, irmãos. Eu creio que, veja, ela vai ser muito valorizada, irmãos, quando nós voltarmos. Porque a visão que eu tenho é que ela seja mais impactante no nosso retorno. E nesse retorno, que nós buscar visitar os irmãos que pararam, talvez porque eles quiseram, né? Mas porque às vezes falta o cuidado mútuo, irmãos. Mas esse mundo precisa de irmãos. Além do irmão da localidade nossa, tem os irmãos de fora que precisam de cuidado. Xabeuá, Araguatinha, Agostinópolis, Balsas. Então, irmãos, é por isso que nós temos que crescer. Porque senão não tem como nos aumentar, né, a vida da igreja. Aumentar os números da igreja. Então, para mim crescer, né, não basta, os irmãos têm que crescer. Porque daí sai um irmão para a expansão e fica outros ali cuidando. Então, mudamos os irmãos porque não tem irmãos suficientes para cuidar das reuniões. Irmãos. Então, nós estamos na era agora, um rei, a pessoa para ser um rei, não é assim, né? Ele passa por um processo grande para ser um rei. Não pega-se um rei hoje e coloca lá ontem. Não, esse rei ele vem para governar, irmãos. A mesma coisa nós que quer o reino esforço, irmãos. Só vai reinar quem buscar o reino é por esforço. Se eu quiser reinar, eu tenho que me esforçar, né? E correr de tal maneira, irmãos. Não é só ir para as reuniões, não é o suficiente. Eu creio que não. Para reinar, um rei trabalha muito. Quem governa um país, ele trabalha muito. Ele perde noite de sonos, preocupado com o que fazer. Amém? Então, assim, eu estou falando esses pontos aqui, das comunhões, e que está passando para vocês, porque depende de Moraes estar pronto. É por isso que os irmãos estão preocupados, vão amadurecer. Não, eu tenho que amadurecer agora. Se morar agora, aí, irmãos, vai ter que ser com carbureto. Os irmãos sabem que carbureto na banana é 60, ela amadurece. Não vamos ter que amadurecer na força, irmãos. E nós temos tempo agora para amadurecer, irmão. O tempo é esse agora. Eu tenho visto muita mensagem, irmãos. Falta mensagem na vida da igreja. Agora, que falta dessas mensagens tornar na minha vida real, praticar isso. Viver esse. Amém, irmãos? Porque só a mensagem não salva a mim, não, irmãos. Ela não salva nem a mim e nem do meu lado. Talvez nem meu cônjuge, eu não salvo ela. Se for só a teoria da palavra. A palavra tem que ser vivida, a palavra tem que ser praticada. Porque só ouvir mensagem, ler, não resolve. Eu sempre falo que você lê para o quê? Para a execução da palavra. Senhor Jesus. Se Noé não tivesse ouvido, né? Noé ouviu de Deus, né? Que tinha que fazer uma arca. Mas, se ele tivesse só ouvido,
e não executasse, ele tinha morrido também, irmãos. Então, Deus está falando da palavra. Então, se ele fala através da palavra, eu tenho que estar o quê? Ouvido, não só ouvir, mas executar. Porque se nós não tivesse executado ali, achar, ah, não, Deus, essa arca é grande ali, como é que eu vou fazer uma arca? 100 anos fazendo uma arca, irmãos. Tem que ser, irmão, uma pessoa muito, primeiro, obediente e uma pessoa crescida. A pessoa faz algo difícil, irmão, quando ele é obediente, ele é crescido, está maduro. Você fala com ele, ele pode até assim cingir o rosto, mas ele vai fazer. Porque ele é obediente ao Senhor e ele já está maduro na fé. Quanto mais maduro na fé, mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu estou envolvido nas coisas do Senhor. Eu já fiz isso, irmão. Ou você envolve com as coisas do Senhor, ou você vai ouvir o mundo. O mundo tem muita coisa aí, cada dia mais, para tirar o nosso foco. Se eu estiver envolvido com as coisas do Senhor, eu não vou ter tempo para estar olhando, igual a Eva fez. Eva olhou muito para aquela maçã, para aquela árvore dali. Irmão, o nosso erro é quando começa a olhar demais coisa que não deve. Amém, irmãos? E aí, se eu estou desocupado, eu vou começar a olhar coisa que não é necessária na vida da igreja. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado com o que eu estou olhando hoje. Se é o Senhor, ou se é as minhas coisas, porque se for as minhas coisas, irmãos, é complicado. Eu vou cair na mesmice e eu vou começar a esfriar na fé. É por isso que eu tenho que estar, irmão, cada dia maduro, buscando o Senhor, né? Sendo resiliente. Essa palavra resiliente, eu gosto muito dela, porque ela é muito forte. A palavra é aguentar pressão. Essa pandemia é uma pressão sobre nós. A pergunta é, todos vão aguentar essa pressão? Não sei. Eu só sei que só vai aguentar essa pressão aí da pandemia é quem for resiliente. Resiliente vai aguentar essa pressão, por mais seja duro. Mas Paulo ali, no início, ele se esforçava, ele sofria pelos irmãos. E amava, irmão. Não esqueça de amar a palavra. Senhor Jesus. E a palavra não é mais mandamento que eu estou falando, que é o aperfeiçoamento. Senhor Jesus. Né? Temos o mesmo objetivo das comunhões, com a diferença de ter programas mais elaborados, de duração mais prolongada, e devem ser planejados com antecedência para haver divulgação adequada. Senhor Jesus. Então, irmãos, como eu falei no início, é tudo resumido. Essa palavra aperfeiçoamento moral precisa ser aperfeiçoada cada vez mais. Se eu não sou ainda moral, Senhor, eu não consigo, Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade. Senhor, me ajuda eu ser aperfeiçoado. Se eu sozinho, eu não consigo. Eu tenho que depender do Senhor. Igual eu falo, quando eu devia ser mestre, ainda sou criança. E Paulo procura igual você fala, as portas. E como é que o Moraes está? Está aperfeiçoado? Ainda não está? Como é que está, irmão? Irmão, quando eu falo isso para os irmãos, primeiro é para mim. Moraes, será que está aperfeiçoado? Será que está capacitado? Então, irmãos, é algo que eu preciso cada dia mais ser aperfeiçoado pela palavra. Tudo que os irmãos estão falando é para nos ajudar. Os irmãos nossos aí é para nos ajudar a perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Mas eu preciso perseverar, irmão. Ver até o fim. Não é fácil. Mas, se eu me apegar ao Senhor, amar o Senhor, amar os irmãos, tudo, irmãos, a palavra junto, no início falou, a vida da igreja está junto. Não separe não separe do bando. Se separar é presa fácil, irmãos. Esteja junto do bando. Amém? Eu creio que juntos somos fortes. A igreja unida, ela é forte. O adversário não tem poder sobre a igreja forte. E nem sobre a igreja edificada. A outra palavra, morar está sendo edificado, porque a palavra fala
as portas do ar não prevalecerão quando que a igreja é edificada. Então, a importância desses dias de hoje, que Moraes seja edificado através do lavar da palavra. Essa palavra tem o poder de edificar, irmão. Se você apegar ela com firmeza, eu tenho certeza que nós vamos ser cada dia mais edificados nas nossas casas, no nosso trabalho. Senhor Jesus. Já estou quase finalizando, irmão, por causa do tempo. Hoje aqui é reunião de serviço, né? Fala assim, são reuniões da liderança realizada com o objetivo de comunhão, aperfeiçoamento, ensino e decisão com finalidade de servir à igreja. Os participantes dessas reuniões são definidos de acordo com o conteúdo dos assuntos serem tratados, presbíteros, diáconos, comportores, irmãos que servem a criança, adolescente, casais, etc. Irmãos, você viu que o contexto da mensagem, no início, resumiu toda a mensagem. Então, nós temos, irmãos, serviço de criança, é um serviço que, igual eu falei no início, é necessário. Que as irmãs amam os filhos dos irmãos, como amam os filhos. Porque as crianças é o futuro, cuidar bem delas. Não os adolescentes, os casais não têm falado. Então, é isso que eu tenho falado para nós. Aperfeiçoados no serviço da igreja. Como eu estou sendo aperfeiçoado no serviço da igreja? Então, irmãos, isso é algo que depende de você. Nossa vida é de escolha. Eu posso escolher servir, eu posso escolher. Ninguém é suficiente, forte. Amém, irmãos? Senhor Jesus, então eu estou finalizando, começou 8h30, estou no limite, mas, graças a Deus, irmão, pela palavra, eu fui muito ganho, né? Espero que os irmãos ganhem alguma coisa, e que nós, irmãos, sejamos unidos não de espírito, mas de alma, porque de espírito é fácil, né? Agora, se unir de almas, esse labor de amor. E que esse labor de amor cresça cada dia mais em mim e você. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? A palavra para os irmãos agora. Amém.